Olá, queridos. A paz do Senhor, tudo bem com vocês aí? Queridos, eu queria trazer uma palavra hoje, aproveitar que fizeram uma pergunta. Me fizeram uma pergunta aqui a respeito de batizar novamente. Que base bíblica tem para a pessoa ser batizada novamente, né? E eu não posso falar aqui o que eu acho, né? A gente, como pastor, a gente não pode expressar só o que eu acho, eu tenho que ver dentro da base bíblica. O que tem acontecido muito é que lideranças estão pegando doutrinas que foi aprendida e aprendeu talvez errado, talvez de uma maneira que não está na Bíblia, e foi aprendendo falar sobre aquilo, e aprendeu do pastor dele, que aprendeu do outro pastor, e não conseguiram tirar na Bíblia o contexto do que estava e da cultura da época, do que estava falando realmente, e criaram uma doutrina em cima daquilo e falam sobre isso. Então tem vários temas que são dessa maneira, e a gente vê que muita gente tem aprendido errado, tá? Não estou querendo dizer aqui que a gente é dono da verdade, que tudo que a gente fala aqui a gente é embasado, a gente baseia nas lideranças que a gente conhece, que a gente segue, né? E nada é como a gente sempre tem falado. Eu não vi na Bíblia e de repente, nossa, eu descobri uma revelação aqui que ninguém sabe. Não é isso. A gente segue uma linha de liderança que tem a mesma linha de pensamento, né? Então, para começar, para falar sobre isso, eu tenho que explicar um pouquinho sobre o que é o batismo, realmente pela palavra de Deus. Mas antes disso, para a gente entender algumas coisas, lá em Atos 17, 11 e 12, fala assim, ó: o povo da Bereia, que eram os bereanos, né, tinha um espírito mais aberto que o de Tessalônica, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as escrituras, para ver se o que Paulo e Silas diziam era exato. O resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas muito respeitadas e também não poucos homens. O que o escritor de Atos está querendo dizer aqui? Que esse pessoal da Bereia, eles não ouviam a palavra e ia só pelo que estava falando. Eles iam conferir na Bíblia mesmo para ver se realmente era aquilo. Via um contexto, não pegava somente um texto isolado, né? Porque geralmente é de um texto isolado que se cria doutrinas, né? E acaba sendo doutrinas que acabam sendo consideradas como seitas. A pessoa pega aquela doutrina, transforma em alguma verdade absoluta e se torna uma seita totalmente fora do contexto da Bíblia e da palavra de Deus. E acaba usando a própria Bíblia para, como é que fala assim, dissimular a palavra de Deus. Ela acaba saindo errada. Então a gente tem que ser igual esse povo da Bereia. Ouve a palavra e pega lá na Bíblia, pega o texto que foi falado e lê um pouco antes, lê um pouco depois, entenda um contexto do que está falando ali, né? Então, para a gente entender realmente o que é o batismo, em Marcos 16:16 vai falar assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Repetindo, ó: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui ele já fala sobre um batismo ele dá uma sequência aqui: quem crer e for batizado. Não fala quem for batizado e crer, é quem crer. Só pode ser batizado quem crê na palavra de Deus. Por exemplo, a gente tem um batismo de aspersão que é feito quando é criança, em algumas religiões. Aquele batismo, para o batismo de Jesus, ele não é válido, porque ele foi inconsciente. A pessoa ela não conheceu a palavra de Deus, ela não creu. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, na sequência ele está falando, mas quem não crer será condenado. Não está nem falando quem não for batizado será condenado, mas é quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É quem não crer. Então o início de tudo está em crer no Senhor Jesus. Em Atos 2:38 fala assim, ó: e disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então esse batismo que a gente fala, esse batismo por imersão nas águas, ele é um batismo de arrependimento e crendo em Jesus. Porque Pedro fala aqui, ó: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Esse batismo ele tem que ser em nome de Jesus. Quando você crê em Jesus,
Quando você creu que Jesus morreu pelos teus pecados e que Ele perdoou os teus pecados, você se arrependeu disso, aí você vai ser batizado. E aí ele fala, concluindo, que recebereis o dom do Espírito Santo. E só existe um batismo. Em Efésios 4:5 vai falar também: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Só tem um batismo, que é esse batismo por imersão, que é o de Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E qual que é o quesito para poder ser batizado? Crer na palavra do Senhor, crer que Ele ressuscitou. Tem que ter um conhecimento. Às vezes a gente fala, vai batizar uma criança. Se for uma criança inconsciente, não justifica mesmo batizar. Mas se é uma criança que já tem idade, já crê que Jesus Cristo morreu por ela, já tem consciência da palavra de Deus, já conhece a palavra de Deus, nada impede. Não é o tempo que a pessoa tem de igreja, o tempo que ela tem de crença que vai concluir se ela pode ou não pode ser batizada. Em Atos 8, 36 ao 39, vai falar sobre o eunuco, né? Fala assim, e indo eles pelo caminho. Isso aqui, voltando um pouquinho para vocês entenderem, Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo e Deus colocou ele no caminho de um eunuco que vinha voltando de Jerusalém, que tinha vindo adorar o Senhor ali. E ele estava lendo a palavra de Isaías e não estava entendendo nada, né? E aí Filipe perguntou para ele se ele tinha entendido e falou, como que eu vou entender se ninguém me explica? E pediu para ele subir, e Filipe pregou a palavra do Senhor para ele. Então Filipe pregou as boas novas do Evangelho para ele, o Evangelho de Jesus. Ele pregou Jesus para ele ali. Aí vai falar do 36 ao 39, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que me impede de que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. Então tá vendo, é lícito, pode batizar se crê de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Então quer dizer, ele cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele aprendeu isso, foi ensinado para ele nesse caminho, e ele viu que tinha água. Nada impede de ser batizado. O que impede de ser batizado é a pessoa não ser cristão. Se ela não for cristão, se ela não quer que Jesus é o Filho de Deus e que ressuscitou e que pagou nossos pecados, não é lícito, não se deve batizar. Mas se já crê nisso, tem que ter o batismo. Mas aí vamos lá na pergunta. E para ser batizado 2 vezes, por quê? Pode ou não pode ser batizado 2 vezes? Lá em Atos 19, do 1 ao 7, vai falar assim, E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar que haja um Espírito Santo? Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e estes eram ao todo 12 homens. Então esses 12 homens, queridos, aqui a gente está vendo que Apolo tinha batizado já esses homens, mas tinha batizado, eles já tinham sido batizados no batismo de João. Só que o batismo de João foi antes de Jesus. Eles não tinham sido batizados em nome de Jesus. Eles foram batizados para arrependimento do pecado. João Batista estava preparando o caminho para o Senhor, mas precisava de um batismo de Jesus agora. Aquele batismo de João foi para antes de Jesus, que é o que a palavra de Deus está falando, não sou eu que estou falando. Então fala, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, né? E todos os que ouviram foram batizados, quer dizer, Paulo rebatizou eles. Eles foram rebatizados. E depois, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas. Porque o batismo de Jesus, a gente vai ser batizado com o Espírito Santo também. Às vezes a gente confunde, mas o batismo com o Espírito Santo não é só quando vai falar em línguas, ou... Não, na verdade a gente talvez não manifesta as evidências do batismo, mas a partir do momento que a pessoa crê em Jesus e é batizado, ela já é batizada com o Espírito Santo já.
Não é o batismo de dons. Talvez os dons vão demorar 10 anos para manifestar. Depende da busca da pessoa. Mas esse segundo batismo, o que ele está demonstrando aqui? Que aquele batismo de antes não valeu. Quando que seria isso? Se a gente foi batizado num batismo quando era criança, aquele batismo não era consciente. Você não foi batizado porque você creu. Você foi batizado porque levaram você lá e jogaram água em você. Talvez você estava numa religião que hoje você crê que estava errada aquela religião. Foi ensinado errado a palavra de Deus. E o batismo foi completamente errado sem crer. Porque a palavra fala, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Crê no verdadeiro Jesus. Aí você percebeu que você não conhecia Jesus. Você foi batizado sem conhecimento. E agora aí você desviou, você saiu do caminho e voltou agora. E você acredita que você precisa ser batizado novamente, porque aquele batismo foi um equívoco. Tudo bem de ser batizado de novo. Agora o que eu não concordo é da pessoa, foi batizado, estava no caminho do Senhor, tudo certo, aí desvia, mas foi batizado certo, aprendeu da palavra de Deus, desviou porque quis, desviou porque, mesmo conhecendo a palavra, agora volta e batiza de novo, aí de repente desvia de novo, faz as coisas erradas de novo, e sai da igreja, volta para a igreja e batiza de novo, aí também, isso não é certo isso daí. Em Mateus 28, 19 e 20 fala assim, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O batismo real, ele é esse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer batismo que não for em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é válido. Existe só um batismo, Efésios 4:5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É o que eu creio, é o que a igreja do Senhor tem que crer, que só há um batismo. E a única coisa que me impede de ser batizado é eu não crer em Jesus. Mas eu não crer em Jesus não é acreditar que ele existe, é conhecer a palavra dele, é buscar, conhecer, ter intimidade com ele também. Eu tenho que ter um conhecimento, não adianta eu falar que eu vou batizar e vou ser salvo só porque eu entrei na água lá, isso não é uma mágica, não é um feitiço isso. Eu entrei na água agora, isso não existe, tem que ter o conhecimento também. Ali quando você entra naquela água, você está simbolizando que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Será que realmente eu morri para o mundo? Será que realmente eu nasci para Cristo? A gente tem que ter essa consciência. Se eu tiver esse batismo inconsciente, ele não vale mesmo. Tá? Essa era a pergunta, eu espero que tenha respondido em nome de Jesus. Amém?